Durante 3 décadas, a verdadeira história do programa espacial russo era desconhecida. Era uma história de sucesso público e de desastres encobertos. Mais de 160 russos morreram e muitos ficaram feridos, em catástrofes que poderiam ter sido evitadas. Somente agora, com o fim da Guerra Fria, é que a verdade veio à tona. E somente agora, a história secreta dos desastres espaciais soviéticos foi revelada. Isso foi tudo o que restou do programa tripulado soviético. Sua missão de dominar o espaço não passa agora de um sonho remoto. Mas nos anos 60, 2 programas espaciais foram idealizados tendo a Lua como objetivo. Cada superpotência queria ser a primeira a mandar o homem para a Lua. Para isso, os russos precisavam de um foguete grande o bastante para levá-los até lá. N1 was a super rocket, counterpart to American Saturn, to launch Soviet counterpart to Apollo to the moon. No final dos anos 60, o Saturno V era o protótipo da NASA. E no início de 69, os soviéticos se preparavam para lançar o N1, que, diferente do Saturno, era confidencial. Enquanto o Saturno V usava 11 enormes motores em 3 módulos, o N1 soviético contava com um mecanismo complicado de 42 pequenos motores. Eram 30 motores no primeiro módulo, mais 8 no segundo módulo, e o terceiro levava os 4 motores restantes. Mas quanto mais motores, maiores eram os riscos. 3 huge stages and 30 engines in the first stage, all built by a manufacturer that was not particularly experienced in building rockets. It was an aircraft engine builder. It was horribly complicated. A plataforma gigante estava pronta quando se aproximava o dia do lançamento do N1. Em 21 de fevereiro de 69, os soviéticos lançam o pouco convencional N1. O lançamento transcorreu bem, mas em 70 segundos de voo, os motores dão defeito. O foguete foi totalmente destruído e, com ele, as esperanças dos russos de chegarem à Lua antes dos americanos. Mas os russos ainda acreditavam que o N1 poderia dar certo. Em 3 de julho de 69, 2 semanas antes do lançamento da Apollo 11, os russos lançaram um segundo N1. By the time it cleared the tower, this launch vehicle had shut down all of its engines except one, which ultimately caused the vehicle to tip over and come down, crashing like that onto the launch facility, totally destroying the launch facility and knocking the turning tower gantry off its turning base and also leveling one of the lightning towers completely. It was like a tactical nuke blast. Os estragos foram devastadores. Passaram 2 anos até que os russos pudessem usar a plataforma de novo. Mas os americanos estavam prontos. Em 16 de julho de 69, a Apollo 11 decola para sua jornada histórica rumo à Lua. Durante 4 dias, o mundo aguardou o seu destino. Mas o que ninguém sabia, a não ser a inteligência americana, era que os russos não haviam desistido. 3 dias antes, eles lançaram o Luna 15, um foguete secreto, básico e sem tripulação. They were going to go to the moon, pick up a bit of dirt, take it back and say, look at how clever we Soviets are. We've gone there, we brought back some soil without risking human life at a fraction of the cost, and look at how much money the Americans wasted in this silly political competition with them. Se os 2 foguetes funcionassem como previsto, estariam na órbita da Lua ao mesmo tempo. A NASA escondeu a informação do público, mas os astronautas da Apollo 11, Michael Collins, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, sabiam. My father never expressed any concern on my part, and I think he is a good enough engineer to understand the probabilities of there actually being some sort of a collision. I mean, space is a very big place, and the prospect of 2 spacecraft colliding is pretty unlikely. No dia seguinte, Buzz Aldrin e Neil Armstrong se tornaram as primeiras pessoas da história a pisarem na Lua. Armstrong foi o primeiro a sair da nave.
A missão Apollo 11 foi uma conquista brilhante para o programa espacial americano. O Luna 15 foi de encontro a seu destino negro quando colidiu com a superfície lunar. O drama da corrida espacial à Lua teve origem no programa de mísseis V-2 da Alemanha nazista. No final da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos e a Rússia se posicionaram para lutar a Guerra Fria. Os dois países queriam as pesquisas alemãs de The fact foguetes. that Nazi Germany spent all that money and used all those people, including the slave laborers, to build rockets to bombard London, saved the American and Russian missile and space programs a decade or more. Os americanos agiram rápido. No final da guerra, centenas de especialistas em foguetes foram para os Estados Unidos. Eram tidos como motoristas de caminhão, mas os alemães sabiam que eles iriam trabalhar com foguetes. Entre eles estava Werner von Braun, o diretor do programa V-2 nazista e o homem que ajudaria os americanos a irem para a Lua. Apesar da importância dos alemães, foram os próprios mísseis V-2 que seriam a base dos programas espaciais americanos e soviéticos. O programa soviético de mísseis foi liderado por uma figura desprezada, Sergei Korolev, um cientista que passou anos na prisão de Gulag, como vítima da política de Stalin. In those days, it was necessary for just one of your colleagues to say you were disloyal. And a colleague, we think, made the claim that he wasn't working seriously on the rockets that were for the military defense program, but had these fantasies about space. In any case, Korolev gets arrested, sent to the Gulag, almost dies, works in the gold mines, was there for, it's not clear how long, maybe as long as a year. Korolev foi resgatado devido à sua formação matemática, seu conhecimento aeronáutico e contatos pessoais. Mas principalmente porque os militares russos precisavam dele para projetar plantas. Fora da prisão, um dos trabalhos de Korolev nos anos 50 era neutralizar a ameaça do comando aéreo americano. As enormes frotas americanas carregavam ogivas nucleares e eram uma ameaça constante. Para os russos, isso era como uma adaga apontada para suas gargantas. Em 1957, Korolev estava pronto para testar sua criação, o R-7, Míssil Intercontinental Balístico, ou ICBM. O R-7 de Korolev era propulsionado a detonações que o conduziam a altitudes interplanetárias, para depois explodir em solo americano. O R-7 era revolucionário, o primeiro míssil a levar uma ogiva nuclear de um continente a outro. Mas esse novo design de Korolev ainda não era confiável. Following any failure, there's a committee formed to evaluate that failure. Korolev made sure that all of his people wrote the report that that committee produced. So Korolev essentially stacked the deck with all his own people providing the technical evaluation. At one point, one of the administrators, who was rather more clever than the others, looked at Korolev's summary and said, "Korolev, you're a master. Once again, you've made a pile of crap smell like roses." Enquanto isso, bem longe dali, no Novo México, os americanos enfrentavam suas derrotas com modificações do V-2. Finalmente, em 21 de agosto de 57, o R-7 de Korolev se tornou o primeiro ICBM do mundo a voar com sucesso, desintegrando-se como planejado, a quilômetros do local de lançamento. De repente, o presidente Eisenhower estava numa encrenca política. Tinha voltado as pesquisas a enormes arsenais de B-52 em vez de mísseis. O Congresso declarou que os americanos estavam em perigo, por não terem apostado nos mísseis. Em 4 de outubro de 57, mais um choque para os Estados Unidos. Os russos mandam o Sputnik 1 para o espaço através de mais um foguete R-7. É a primeira órbita bem-sucedida de um satélite artificial. E os Estados Unidos ficam atônitos com a demonstração russa inesperada de conhecimento.
o presidente Eisenhower tenta mitigar o pânico da nação. Our satellite program has never been conducted as a race with other nations. I consider our country's satellite program to be well designed and properly scheduled to achieve the scientific purposes for which it was initiated. Após 4 semanas do sucesso do Sputnik 1, os russos lançam o Sputnik 2, dessa vez com um passageiro. Uma cadela chamada Laika, que significa ladradora. Laika sobreviveu vários dias no espaço. O Sputnik 2 foi outro grande sucesso da União Soviética. This is a country that had been marched on, stomped on, and had a long, years of decades of feudalism. And suddenly, in the 50s and 60s, they're being told, you are the best, and Exhibit A is our space program, which is the best in the world. This was the first time that the Russian people had ever believed that they were a superpower. Estamos apresentando História Viva. Uma sangrenta derrota. História Viva. Pressionados pelos russos, os americanos correm para colocar um satélite no céu. Em 6 de dezembro de 57, o foguete Vanguard 7 estava pronto, ou assim pensaram os americanos. O satélite do tamanho de uma laranja que ele levava era uma resposta ao Sputnik. Foi um fracasso humilhante para os Estados Unidos. Na ONU, a delegação soviética perguntou se os Estados Unidos aceitariam ajuda do Programa de Assistência Técnica de Moscou para nações atrasadas. Mas as derrotas russas eram mantidas em segredo. We never saw video footage or TV footage of the Soviet rockets blowing up because it was done in secrecy. And even the R-7 only flew successfully on its 4th attempt, whereas the US program was in the full limelight of the media. Em 31 de janeiro de 58, os americanos colocaram seu primeiro satélite em órbita. Era o Explorer 1 das Forças Armadas, que usava um foguete construído sob a direção de Wernher von Braun. Eisenhower tomou uma decisão que mudaria o projeto espacial americano para sempre. Ele unificou todas as pesquisas em um departamento. Em outubro de 58, a Administração Espacial e a Aeronáutica Nacional, NASA, assumia a responsabilidade. Seu primeiro passo foi selecionar 7 pilotos que seriam os primeiros americanos no espaço. Para o país, eles eram mais do que astronautas. Eram a esperança nacional de reerguer sua autoestima tecnológica. We went for military test pilots who were all in their 30s. In fact, John Glenn was 40, who had degrees or a lot of experience in engineering, whereas the Russians got a bunch of younger men who were not remotely well educated by the Mercury standards. They didn't need to be very experienced, they just sort of needed to be healthy and trainable. Sergei Korolev, ao lado de sua esposa aqui, conduziria esse grupo às fronteiras do espaço. 6 se tornariam os primeiros cosmonautas russos. 1 se tornaria a primeira baixa russa. Esses cosmonautas seriam a resposta soviética ao Mercury 7 da NASA. Gentlemen, which one of you looks forward to being the first man into space? Astronauta ou cosmonauta, o treino era muito semelhante. Mas treino algum elimina a falha humana. Em março de 61, Valentin Bondarenko foi o primeiro a morrer no programa soviético. Valentin Bondarenko was the youngest member of the first group of 20 Soviet cosmonauts, and he made a very forgivable human error. He literally removed an electrode and used an alcohol-soaked cotton swab
to clean the place where the electrode or probe had been on his skin, and just flicked it toward a table. Unfortunately, it landed on a hot plate that he had to cook food during this test, and it just sparked. And the pure oxygen environment fed anything that was in it, caught on fire, and they could not get him out in time. Dentro do programa soviético, a disputa entre divisões rivais era acirrada. Uma peça-chave foi o marechal Mitrovan Nedelian, um homem de muita coragem e bastante arrogante. Ele estava tão determinado a desenvolver um foguete que substituísse o R-7 de Korolev como ICBM russo, que abasteceu seu novo foguete com uma mistura volátil tão perigosa que era conhecida como veneno do diabo. Marshal Nedelian wanted to be present at a very close distance. He instructed his team to bring a chair to place it just next to the rocket. So everyone understood that it was violation of the rules, but he was a big boss. So he was sitting there, and every rocket scientist, every engineer thought, should I stay behind the walls, or should I go to sit next to the marshal? Otherwise, I would be considered as a coward. And dozens of people moved close to Marshal Nedelian. And then, unfortunately, there was a big accident. There was a huge explosion, and everyone, including Marshal Nedelian, was killed. O fogo queimou durante horas, alimentado por milhões de quilos de querosene e oxigênio líquido. Os que não se queimaram nas chamas foram atingidos pelos ácidos corrosivos do combustível do foguete. Poucos escaparam e mais de 150 pessoas morreram nesse acidente. O programa soviético, o ICBS, sofreu um retardo com o desastre, mas Korolev continuou a trabalhar em seus projetos para colocar um cosmonauta em órbita. Sua resposta ao Mercury da NASA foi o Vostok, uma nave enorme que pesava quase 5 toneladas. A NASA também estava determinada. Deram um passo à frente dos russos, colocando um americano no espaço em maio de 61. O astronauta Alan Shepard foi escolhido para pilotar o primeiro foguete Mercury tripulado. Ninguém garantia que o foguete ou Shepard sobreviveriam ao voo. Mas os soviéticos surpreenderam a NASA no último minuto. Anunciaram que colocariam um homem em órbita em 12 de abril de 61, um mês antes do lançamento da NASA. O cosmonauta escolhido foi Yuri Gagarin, selecionado a dedo por Korolev. He liked the idea that Gagarin was a simple son of a peasant family, big smile on his face. And I think the reaction was really very, very chemical, personal. Em 12 de abril, Yuri Gagarin, com 27 anos, parte para se tornar história. Uma cápsula Vostok, propulsionada por um foguete R-7, foi o veículo a colocar o primeiro homem em órbita ao redor da Terra. Gagarin deu uma volta ao redor da Terra com o Vostok 1. O voo transcorreu bem, mas havia um segredo importante guardado pelos russos. We didn't hear it officially from the Soviets at the time because they were presenting the fiction that he had landed in his spacecraft, because the international aeronautical rules required that a pilot had to take off in his aircraft and land to set a new record. And they were treating this as a new world record of the first space flight. So they just flat out lied about it. The genius of the original design was, well, let's just punch him out of there and let him parachute down. It's like, it's too hard for him to land in the spacecraft. Let's get him out of the spacecraft at 20,000 feet. And that's what they did. They just fired him out of there. Gagarin foi saudado como herói no mundo todo.
A União Soviética superava os Estados Unidos mais uma vez. Entre 1961 e 63, a estrela russa brilhou intensamente, enquanto cada voo de um Vostok confirmava a maestria soviética no espaço. Valentina Tereshkova conquistaria um novo ponto para os soviéticos como a primeira mulher no espaço. Ela colocaria a Vostok 6 na história. Tereshkova decolou em 16 de junho de 63. Em mais um golpe para o orgulho americano, ela atingiu o maior tempo de voo, 48 órbitas, mais do que os astronautas americanos haviam feito juntos. Com o retorno de Tereshkova, a série Vostok teve o seu triunfo e ressaltou a liderança soviética na corrida espacial. Estamos apresentando História Viva. História Viva. Os voos do Mercury americano se encerraram em 63, tendo falhado em superar os russos na corrida espacial. O programa espacial seguinte, o Gemini, estava sendo preparado para um lançamento em março de 65. Iria colocar 2 homens no espaço e propiciaria a prática de manobras de acoplagem, cruciais para o sucesso de um pouso na Lua. Os russos se sentiram pressionados pelo Gemini. Khrushchev quer que Korolev bata os americanos no espaço, agora com 3 homens, dentro de uma cápsula com o interior pressurizado. 3 assentos foram colocados no interior da nave Voskhod, mas sem segurança. There were 3 cosmonauts sent up in a Voskhod capsule, which was basically just a modified Vostok. And now the Vostok should only carry 1 person. To squeeze 3 people in, it meant you had to take away their pressure suits. And there was no escape system. So if the rocket blew up or something went wrong during the launch, the 3 men just fried. 12 de outubro de 64. Era o primeiro lançamento de um Voskhod e pela primeira vez os russos não usariam assentos ejetáveis. Os cosmonautas retornariam à Terra dentro da cápsula. Foguetes e paraquedas suavizaram a descida e os 3 tripulantes pousaram em segurança na Rússia. Os americanos tinham sido ultrapassados no espaço de novo. Na primavera de 65, os soviéticos preparavam uma nova missão Voskhod para mais uma conquista espacial. Pavel Baliev e Alexei Leonov eram os tripulantes. Sua missão era o primeiro passeio no espaço. Não havia um terceiro cosmonauta nessa viagem. O espaço extra era ocupado pelos trajes espaciais. Leonov treinou duro em terra, mas no espaço há perigos imprevisíveis. Em 8 de março de 65, Leonov inicia seu histórico passeio espacial. Leonov was really a guinea pig. He was trying out something that had never been done before. His spacesuit was pressurized, obviously because space is a vacuum. So if you didn't wear a spacesuit, your blood would boil and you'd die very quickly. Unfortunately, while he was out in space, the air inside his suit pushed it outwards rather like a balloon. So he was much bigger than he would normally have been. And when he tried to squeeze back into the airlock entrance, he couldn't fit. So he therefore kept gradually dropping the pressure, hoping that it would become small enough so that he could fit in. And eventually he had to drop it below the permitted safety limit, in fact, before he could just about squeeze in feet first. But it was a real struggle. Os problemas de Leonov não tinham acabado. Ele e Belyaev tiveram que passar uma fria noite sozinhos nas estepes russas, antes de serem resgatados. O mundo torcia pelos cosmonautas. Para Korolev, a missão foi outro sucesso e a última da série Voskhod. Agora podia se concentrar na nave que levaria seus cosmonautas à Lua, a Soyuz. A Soyuz estava sendo desenvolvida desde o Sputnik, cerca de 7 anos. A enorme espaçonave pesava 7,5 toneladas, uma vez e meia a massa da predecessora Voskhod. Entretanto, o primeiro voo tripulado da Soyuz aconteceria em 2 anos. Gemini 12, Houston. Os americanos, nesse meio tempo, continuavam com as missões Gemini. Entre 65 e 66, as Gemini somaram quase 1.000 horas no espaço. As Voskhod russas, apenas 26. Os Estados Unidos engrenavam na corrida espacial. O teste da espaçonave de Korolev avançava sob pressão da liderança soviética.
Foi nesse momento crucial que Korolev, o mestre do programa espacial russo, foi hospitalizado para uma cirurgia de rotina. He goes into the hospital for what was supposed to have been a simple operation. And he thought he was going to be in over the weekend and back to work on Monday morning. The surgeon discovers he's got a huge malignant tumor the size of a fist. He issues an emergency call to get help. They can't find help. It was over the weekend. They tried to fit an oxygen mask on him. And because he'd had his jaw broken in the gulag, they couldn't fit it properly. A cirurgia falhou e Korolev teve um enterro oficial. Ironicamente, só pôde ser homenageado depois de morto, pois em vida, agentes americanos o teriam assassinado. Foi a primeira vez que os soviéticos divulgaram para o mundo o nome de Korolev. O novo chefe dos projetos foi Vassily Mishin, antigo segundo encarregado de Korolev. Apesar de ser um talentoso engenheiro, faltava-lhe a habilidade organizacional de Korolev, contatos políticos e poder de comando. A perda de Korolev assombraria o programa espacial soviético durante anos. A NASA também estava sob pressão para tirar a Apollo 1 do solo. Os astronautas Gus Grissom, Roger Chaffee e Ed White treinavam para voar num módulo tão mal estruturado que tinha passado por 623 alterações em 7 meses. Em 27 de janeiro de 67, durante um treinamento de rotina no módulo de comando da Apollo 1, iniciou-se um fogo. Ele fugiu rapidamente ao controle, atingiu a atmosfera rica em oxigênio no interior da cápsula. Em 60 segundos, os 3 astronautas estavam mortos. O desastre era terrivelmente previsível e evitável. A causa era fiação ruim, instalações e controle precários, numa espaçonave forrada com materiais inflamáveis. O acidente da Apollo 1 poderia ter sido evitado se os russos tivessem revelado a verdade sobre a morte de Valentin Bondarienko em 61. Ambas envolveram fogo em uma atmosfera rica em oxigênio. O acidente da Apollo 1 destruiu os esforços dos americanos. Passariam 2 anos antes do próximo voo tripulado da NASA. O desastre americano deu aos russos a irresistível oportunidade de retomar a liderança na corrida espacial. Eles apressaram a preparação da Soyuz para o lançamento na primavera de 67. O cosmonauta Vladimir Komarov foi escalado para pilotar a nova espaçonave Soyuz. It was clear that the administration wanted to push very hard for Soyuz 1 because it, of course, was to be launched along with another Soyuz, in which there would be a rendezvous, if not a docking maneuver, and this was all going to happen at the 40th anniversary of the glorious October Socialist Revolution. Os engenheiros russos pediram a Brezhnev mais tempo para aperfeiçoar a Soyuz 1, mas ele recusou. O lançamento deveria acontecer a tempo. It seems likely that the Soyuz 1 was a fundamentally flawed spacecraft, and that the cosmonauts, the designers, those people that really understood the program, believed that they were likely to have a very big problem with it. Em 23 de abril de 67, a Soyuz 1 com o cosmonauta Vladimir Komarov foi lançada. A missão decolou com problemas. Soyuz 1 unfortunately lost a solar panel and therefore didn't have enough power to stay up long enough for Soyuz 2 to come and rendezvous with it. So they decided to take Komarov back down again. Komarov was having just a difficult time orienting the spacecraft, getting it to do what he wanted. The real problem was that the parachute system just suffered a series of failures. The first chute did not deploy properly and then did not separate properly. The emergency chute fouled with that, and the spacecraft never slowed down. It just hit the Earth at however many 250 miles an hour. Komarov não teve chance. O impacto foi tão violento que as equipes de resgate nem conseguiram distinguir restos humanos dos destroços. Detalhes do desastre são extremamente confidenciais. Komarov, entretanto, seria lembrado como a primeira pessoa a morrer durante uma missão no espaço.
Estamos apresentando História Viva. Os cosmonautas não puderam ser ressuscitados. Sem os trajes pressurizados, seu sangue literalmente ferveu. Os russos haviam perdido a perigosa jogada de voar sem trajes pressurizados. O preço foi pago por 3 cosmonautas e por suas famílias. A tragédia não impediu que os soviéticos continuassem a construir e colocar em órbita suas estações espaciais. When something goes wrong with the Russians, what they do is they get right back in the game. They get right back up there. They don't let anything get in their way. They're focused. Os soviéticos surpreenderiam o mundo com uma missão conjunta no espaço com os Estados Unidos. Para os americanos, seria a última das históricas missões Apollo. A primeira vez que 2 espaçonaves de países diferentes se acoplaram foi em 17 de julho de 75. Okay, turn on the camera. Hit the remote. Glad to see you. Here. A hostilidade entre as superpotências que custou tantas vidas e tanto dinheiro foi dissolvida na intenção do momento. Nos anos 80, as visitas dos russos às suas estações espaciais se tornou uma rotina. Em 26 de setembro de 83, a Soyuz Titan era removida para a rampa de lançamento, enquanto os cosmonautas Vladimir Titov e Strekalov aguardavam a decolagem noturna. During the last minute of the countdown, a fire broke out at the base of their Soyuz launch vehicle. Both Titov and Strekalov have said that they were sitting there knowing that they could see flames rising. They knew something was wrong, but nothing was really happening. They had to wait for the launch control team to initiate the abort. So it was a nerve-wracking 20 seconds waiting. When are they going to get us out of here? And the automatic escape system, which had never been tested with people on board, got its test. Solid rocket motor on the front of the Soyuz fired, pulling the vehicle, I think, about 4 or 5 miles high. Os cosmonautas Titov e Strekalov partiram momentos antes da explosão derradeira. Apesar de os dois voarem de novo em uma missão Soyuz posterior, esse lançamento abortado nunca foi oficialmente reconhecido. No decorrer dos anos 80, uma nova nave espacial da NASA substituía o antigo Saturno V. Pela primeira vez em 6 anos, os americanos iriam para o espaço. And we have liftoff of America's first space shuttle. Apesar de seu imenso sucesso, na verdade, ele era muito mais caro que o Saturno V, e muitos na NASA o consideravam um erro. Mas isso não impediu os russos de buscarem essa tecnologia. The key member of Politburo, who was responsible for military-industrial complex, he said, there is one critical argument. Americans are doing it. You think they are stupid? They are very pragmatic, and if they are doing it, it means that they know something else. Let's follow their example. Começaram os boatos de que o motivo para a semelhança notável entre o ônibus espacial americano e o Buran russo não era tecnológico, e sim espionagem. I've seen their Buran, which is the title they use for their shuttle, and it does look very much like our shuttle. I suspect that they probably had drawings, and they were never classified. I don't think they would have been very hard to get. I would be hard-pressed to say they stole them. In fact, if they wrote in, we might have sent them to them. I think they have very capable engineers who could develop a system like that, but I don't think they did. I believe it was designed independently, and even if its shape
looks familiar. You know, the shape is dictated by aerodynamics. The Soviet shuttle flew once. Now it's in a city park in Moscow. It's in Gorky Park. Basically, they ran out of money. I mean, at a time where in 1990 their budget started going steeply down, the Buran was just eating up a lot of money. And so, as a result, it's sitting in a park right now. A verba soviética foi para sua terceira geração de estações espaciais, chamada Mir, que significa paz. Em 20 de fevereiro de 86, a Mir é lançada com sucesso. A Mir tinha 6 pontos de acoplagem, que permitiam que módulos científicos sem tripulação se ligassem à estação. Era bem flexível. Os módulos podiam voltar à Terra ao fim da missão para serem substituídos por novos módulos com diferentes experimentos. Enquanto os russos aproveitavam a construção da Mir, os cosmonautas tinham que lançar mão de recursos capitalistas para mantê-la em órbita. The Russian cosmonauts these days have a really difficult and ironic job. They're asked to do an increasing number of kind of really cheap things like milk commercials and things, and they hate it. They hate it. And you can understand that. They're cosmonauts. They shouldn't have to do milk commercials. Discovery, a magnificent picture, Mir crossing the horizon. A Mir foi idealizada durante 5 anos. Está chegando agora ao seu 13º aniversário e contraria a previsão americana de que estaria ficando sem recursos, pronta para ir para o lixo cósmico. Certainly a lot of things broke. The Soviets, or the Russians now, have demonstrated that they can improvise when problems come up. Now, often they do it in ways that makes us very nervous. And the risk they take is quite often more than we would like to take. When something goes wrong up there, ever since 1971, they have to fix it up there. And that's given them an expertise in kind of seat-of-the-pants repairs that the Americans have only read about in books. And it's the one thing that, as people in NASA are kind of sniping and making snide comments about how the Russian program is falling apart, it's the one thing that we really realize the Russians have over us, is that type of experience. Nos anos 90, os esforços dos programas espaciais americanos e russos finalmente se uniram. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia juntaram as mãos para construir a primeira estação espacial internacional do mundo. Com a ajuda de outras nações, a cooperação global no espaço pode finalmente se tornar realidade. Mas essa conquista foi paga com a vida de vários homens e mulheres. Os desastres de ambos os lados da Guerra Fria esmagaram muitas vidas e sonhos. Mas o sonho maior, a busca de conhecimento, seguiu em frente. Esperamos aprender com nossos erros passados, para que o sacrifício desses homens e mulheres não tenha sido em vão.